É isso, pessoal. Já estamos de volta, como prometido, direto aqui do estádio Hard Rock Stadium, em Miami. Palco do jogo é aqui onde a bola vai rolar amanhã às 3 da tarde. Aqui, horário dos Estados Unidos, 4 da tarde, horário de Brasília, para o jogo que vai definir a vida, a classificação do Fluminense. Vamos para as oitavas de final? Se Deus quiser, iremos. Vamos avançar em primeiro, em segundo, como segundo colocado. Quem será o adversário nas oitavas de final, caso o Fluminense confirme a sua classificação? O primeiro passo, na verdade, antes de pensar em oitavas de final, tem que ser dado aqui no Hard Rock Stadium. Na verdade, o terceiro passo. O Fluminense já deu 2 passos rumo a essa classificação, tem 4 pontos e joga pelo empate amanhã diante do Mamelodi. A gente sabe que essa questão de vantagem do empate é sempre algo muito perigoso. Quando um time entra com essa mentalidade em campo, normalmente o pior acontece. Então, uma das exigências que o Renato Gaúcho deve ter para esse confronto é fazer com que os jogadores entrem em campo sabendo que existe sim essa vantagem, talvez em algum momento ela tenha que ser utilizada, dependendo de como tiver a reta final do jogo, mas o time de forma alguma pode entrar pensando em empate amanhã contra o Mamelodi. É jogar com a aplicação, com a dedicação, com a intensidade que a gente viu contra o Borussia. Não tem outra saída, não tem fórmula mágica, não tem jogo perfeito, tem aquilo que você pode fazer para se aproximar de uma vitória. E é isso que o Fluminense pode fazer. Nada é garantido no futebol. Poucas coisas, na verdade, muitas coisas você não consegue controlar. Aquilo que você pode controlar é a tua aplicação, é a tua concentração, é a tua solidariedade. É isso que a gente precisa, é isso que o Fluminense vai precisar amanhã para enfrentar esse time, que é um time com características de futebol brasileiro. Eles se espelham no futebol brasileiro, eles se inspiram no futebol brasileiro, um time que tem posse de bola, que é o que o Renato Gaúcho gosta de ter, é um time corajoso, que sai de trás, jogando, trocando passes, é uma equipe que arrisca muito. Isso tem um lado bom, que muitas vezes eles deixam espaços, eles cometem erros na saída de bola, mas tem um lado ruim também, que eles não têm muito, são muito inconsequentes, né? E isso pode ter efeitos positivos e negativos. Vamos falar muito sobre isso no pré-jogo de amanhã. Vamos fazer uma análise mais aprofundada sobre o Mamelodi. Vocês vão acompanhar, como sempre, aqui esse pré-jogo super completo. Hoje, aqui no Hard Rock Stadium, a gente acompanhou a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho e também na zona mista. Martinelli, René e Nonato falaram com a gente por aqui. Eu vou trazer aqui para vocês a palavra deles, mas antes, primeiro, a entrevista, um trecho da coletiva do Renato Gaúcho, em que ele ressalta muito essa questão de não entrar pensando em empate, volta a bater na tecla, né, de que faltou concentração no jogo contra o Ulsan, e por isso o Fluminense acabou se complicando ali no final do primeiro tempo, algo que não pode se repetir, e eu tentei tirar algo da estratégia do jogo, das opções que o Renato pode ter, se vai com 3 volantes, se não vai, mas ele obviamente não quis revelar muita coisa. Aliás, não quis revelar nada aqui pra gente. Bom, como você mesmo falou, né, uma coincidência boa, né, lembranças boas, mas amanhã a gente tem mais um compromisso difícil, um jogo importante, a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar, até porque o nosso adversário também está brigando por uma das vagas, juntamente com a gente. 15 horas, calor. Estudamos bastante também o nosso adversário. Apesar do pouco tempo, a gente procurou trabalhar um pouco a parte tática, procurar eliminar o ponto forte do adversário. Temos a nossa maneira de jogar e, em cima disso, a gente vai buscar o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso. O objetivo nosso é conseguirmos a classificação. Da mesma forma que o adversário vai querer, o Fluminense também quer. Nós temos essa pequena vantagem de jogarmos pelo empate. Vamos esquecer essa vantagem e vamos em busca do gol para que a gente não possa sofrer tanto, porque a gente sabe, né, chega no final do jogo, um jogo 0-0 essa dinâmica aí fica meio perigoso. Então, com todo o respeito ao nosso adversário, a gente sempre jogou para vencer e amanhã não vai ser diferente. Por causa da concentração, por causa do foco no trabalho. É isso que eu trabalho muito eles. É isso que eu cobro muito deles. É isso que eu passo todos os dias para ele. Você tem que estar focado no teu trabalho. São aqueles 90 minutos, um pouquinho mais, e você tem que estar ligado naquilo
que está acontecendo no campo. Porque no momento que se você se desliga no futebol com 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, a coisa acontece. E foi o que aconteceu depois da nossa parada técnica, nos últimos 10, 12, 15 minutos do primeiro tempo. Nos acomodamos e tomamos a virada. E poderia ter sido pior. Poderia hoje a gente, de repente, nem estar, quer dizer, fazendo o último jogo, não valendo nada, ou mesmo precisando da vitória. Então nós conversamos, e serve sempre isso de exemplo, serve as coisas boas, porque às vezes você vence, você ganha a partida e esconde os erros da equipe. Mas, para mim, esses erros não são escondidos. Esses erros eu cobro do grupo, que é meu trabalho. E eles sabem disso também. Eles sabem que esse mole a gente não pode dar. Desde que eu cheguei, em todos os grupos que eu trabalho, eu falo exatamente isso. Você tem que ficar focado no teu trabalho o tempo todo. Eu até dou exemplo, que no momento que ele apita, a coisa vai acontecer. E no momento que ele não apitar o final do jogo, a coisa vai acontecer também. Contra e a favor. Se você está focado no teu trabalho, você vai evitar que a coisa aconteça desfavorável. Agora, no momento que um jogador, 2 jogadores, 3 jogadores, ou mesmo time, se desconcentra, aí a coisa acontece. E aí ninguém quer isso. Então a gente vai tirar, eu já falei para eles, tem a pré-eleição ainda hoje à noite com eles, amanhã, antes de entrarmos em campo, lembrá-los de que o foco, a concentração que nós tivemos no jogo do Borussia, nos rendeu, apesar do empate, vários elogios, porque nós ficamos focados. Ficamos focados numa parte do último jogo, desconcentramos nos últimos 10, 15 minutos, tomamos a virada. Voltamos a concentrar no segundo tempo, tomamos conta do jogo e conseguimos o nosso resultado. Agora, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Então, por isso que a gente não pode dar mole num jogo, principalmente num jogo decisivo como esse de amanhã. Renato, boa tarde, Vitor Léo, Jornada Capital 1902. A gente vai ter um confronto de 2 equipes que gostam muito de jogar com a bola, de ter a bola. Você gosta que a sua equipe tenha posse? O Mamelodi também é um time que trabalha muito a posse, é um time que arrisca saídas, é um time que joga futebol também. Dentro daquilo que você estudou em termos de estratégia, o que a gente pode imaginar? É o Fluminense tentando ter mais controle no meio, retomando talvez, dentro daquilo que você pode falar, evidentemente, tendo 3 jogadores ali como volantes, povoando um pouco mais o meio. Como é que você está projetando esse confronto em termos estratégicos? E se você já definiu se na frente joga Cano e Everaldo? Imagino que você não vai falar, mas talvez já tenha definido. E na estratégia. A estratégia está pronta. O time está pronto. Entendeu? A tua pergunta ela é válida, mas aí vocês vão saber 1 hora e meia antes da partida quem vai jogar, de que maneira nós vamos jogar. O que eu posso te falar é que nós estudamos bem o adversário, nós sabemos das qualidades do adversário, mas um ponto crucial que vai ser para os 2 times amanhã da mesma forma que eles gostam da bola, nós também gostamos, por causa do calor, né? 15 horas, imagina. Então, é quase que insuportável um calor desse. Então, o time que tiver mais a posse de bola pode ter certeza que vai se desgastar menos e é uma vantagem que se tem na partida. E essa vantagem nós temos que ter inteligência suficiente para valorizarmos a posse de bola para que a gente possa cansar mais o adversário. É isso que eu posso te falar em termos da tua pergunta. Bom, então a gente vai ter que aguardar. Obviamente nós estamos aqui tentando apurar, tentando descobrir, né, como o Renato vai escalar esse Fluminense para amanhã, se ele volta com 3 volantes. Eu acho que sim. Se ele vai manter o Keno, ou vai voltar com o Canóbio, ou vai manter Kevin Serna, Germancano e Everaldo, são dúvidas que temos em relação ao time para o jogo de amanhã. Ele realmente, dessa vez, ele não deu pista nenhuma de escalação. A gente vai ter que tentar descobrir ou esperar, de fato, momentos antes da bola rolar aqui no Hard Rock Stadium. Vou trazer, na verdade, vou colocar na tela para vocês só um panorama aqui do estádio, para vocês conhecerem um pouco. O gramado está muito bonito, pelo menos aqui de cima, parece bem conservado. Não sei de perto. Ontem, inclusive, o banco de reservas ali ainda está personalizado com os escudos do Palmeiras, o Inter Miami. Até amanhã já vai estar personalizado com os escudos de Fluminense e Mamelodi. Ontem eu vi o jogo, boa parte do jogo do Palmeiras, não percebi nada muito ali em relação ao gramado, pelo menos pela TV não. É um estádio bem bonito, muito grande, como já é padrão aqui nos Estados Unidos, a maioria dos estádios é assim, não todos evidentemente, mas enfim, é um palco bem interessante, bem legal, e eu tenho certeza que vai ter um clima muito bacana para esse jogo. Vou trazer então a zona mista com os jogadores do Fluminense que falaram aqui no Hard Rock Stadium. Frente do palco. Aí. Pode ir? Pode. Nonato, virou final, esse é um jogo que
enfim, cara de final, jogo eliminatório, né? Não tenho dúvida, a gente sabe da importância de como vai ser a partida, a forma que eles vão encarar também, porque é basicamente um mata-mata, né? Então a gente tem que ter muita inteligência, a gente tem que saber usar também, querendo ou não, a chance de empatar também. Claro que a gente não vai entrar para empatar, mas a gente tem que ser inteligente para usar esse fator ao nosso lado, né? Então, como você disse mesmo, eu acredito que tanto nós quanto eles vão encarar assim como um mata-mata, uma final. Renato, o Fluminense é um time que tenta valorizar muito a posse de bola, o Renato gosta muito disso. O Mamelodi também gosta muito de trabalhar a posse de bola, é um time que tem muita posse e é um time, entre aspas, meio que inconsequente. Os caras vão para cima quando tem que ir, não tem muito essa... Não é que não tem preocupação defensiva, mas eles arriscam muito. Acaba sendo um jogo muito perigoso por isso também, porque eles precisam ganhar de qualquer jeito, assim como o Fluminense precisa ganhar, então você tem que ter um equilíbrio maior para atacar e não se expor muito também. Igual o Renato sempre fala pra gente, a gente tem que atacar defendendo, né? Algo que a gente sempre vem treinando, bem muito falado nos nossos treinamentos. E não dá pra cravar que igual talvez o Ulsan, a gente sabia da dificuldade do jogo, a gente complicou talvez uma partida que a gente tinha controlado no primeiro tempo, mas o que você falou sobre eles arriscarem, eu particularmente gosto muito de time que tenta jogar bola, de jogar futebol com bola no chão, e admiro muito, né, o jeito que eles jogam, mas a gente também tem que saber as fragilidades deles, né? Igual você disse, talvez eles arrisquem bastante, a gente viu contra o Borussia, eles tentando sair jogando e acabaram tomando gol, mas eu tenho grande respeito pela equipe deles e pela forma que eles jogam. Tá difícil de saber quem vai parar onde aí, quem vai parar em que chave nas oitavas de final, tem conta para fazer, mas alguns dos europeus favoritos estão caindo do mesmo lado, os sul-americanos caindo do outro lado, pode acontecer com o Fluminense também. O que parecia inimaginável antes de começar o torneio, quer dizer, um sul-americano chegar na final, ganhar o título, para vocês hoje já é claramente uma realidade? Eu acho que pela forma que os brasileiros estão encarando esse Mundial, eu acho que a forma que estão, não só encarando, mas jogando, né? Não só vencendo, mas convencendo. Eu acho que isso dá uma esperança para o torcedor. Eu falo torcedor geral, né? Dos times que estão participando, porque... acho que a gente talvez não... A galera, quando a gente veio pra cá, não acreditava tanto. Talvez que a galera nem ia passar de fase, né? Os times não iam nem passar de fase. E a gente vem mostrando um bom futebol, né? A gente vem dando essa esperança pro torcedor brasileiro no geral, né? Eu falo isso porque tenho vários amigos torcedores de outros times que me mandam mensagem, que estão felizes pelo Fluminense, né? E ver o povo unido, assim, torcendo para esses times que estão no Mundial, isso aí é bacana demais, muito gratificante. Desculpa, só para pegar o gancho, você acha que o povo vai continuar unido ou agora que vai chegar no mata-mata vai desunir, vai virar o clubismo vai falar mais alto? Ali se tiver um confronto brasileiro aí não vai ter como, né? Não vai ser cada um puxando pro seu lado, mas eu acho que é muito bacana, assim, pelo meu ponto de vista, eu acredito que tá sendo um torneio que tá voltando esse espírito coletivo do Brasil, assim, que a galera, igual eu disse, a galera tá torcendo para times que não são delas porque estão trazendo orgulho pro país, estão retomando esse orgulho que o torcedor sempre teve, talvez tenha em algum momento perdido, não sei, por N fatores, mas acho que é uma coisa que tem que ser muito exaltada. Renato, no último jogo a torcida brincou com, né, o lance do Chuta Everaldo e o pessoal nas redes sociais acabou acolhendo isso com uma forma de incentivar ele, de motivar mesmo. Como é que tá sendo entre vocês essa motivação? Essa motivação da torcida das redes sociais chega até vocês? Ele tem visto isso? Como é que tem sido o clima entre vocês? Pô, o EV é um cara espetacular, assim, quem convive aí no dia a dia sabe o quanto ele é importante, agora falando como pessoa, mas também como jogador, né, o quanto ele contribui, o quanto ele batalha é só ver os jogos ali, quanto de bola que ele ganha, quanto de dividida quanto ele segura o zagueiro na área, né, por exemplo, no meu gol, ali talvez se não tivesse o centroavante ali no primeiro pau segurando os dois zagueiros, eu talvez não faria o gol, né, então esses detalhes às vezes não ficam claros para quem tá vendo de fora, mas pra gente, a gente tem muito claro isso, quão importante ele é pra equipe, o quão importante ele é para o nosso estilo de jogo, então ele tem total confiança de nós jogadores, da comissão, e a gente sabe que o gol vai acabar saindo, é claro, existe uma pressão maior para o centroavante fazer o gol, mas o gol vai acabar saindo na hora certa porque a gente tem total confiança nele.
Nonato, Aqui, você... Nonato. Daqui a 24 horas, o Fluminense vai jogar uma das partidas mais importantes da história deles. Como é que vocês estão, o grupo? Eu digo que a gente está muito confiante, né? Acredito que a gente vem numa batida boa, assim, né? Vamos fazer 20 dias que a gente está aqui, 19 dias que a gente está aqui, se preparando diariamente com a cabeça totalmente focada, voltada para o futebol. Claro que bate uma ansiedade, é normal, né? Tem um jogo dessa grandeza amanhã, mas o Renato passa a tranquilidade também para a gente fazer o que a gente vem fazendo, o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem demonstrando nos jogos, né? Sem querer inventar mais ou menos do que isso. Então acredito que a gente está num bom caminho aí para o jogo de amanhã. Nonato, você é um dos jogadores que está com o cartão amarelo, você está pendurado. Como é que você vai entrar nesse jogo? O Renato falou já alguma coisa sobre isso, porque levando outro cartão, vocês passando para a próxima fase, aí poderia ficar fora. Como é que vai ser para você entrar em campo também com todo esse cuidado? Bom, eu confesso que eu não estou pensando muito nisso. Tem circunstâncias e circunstâncias do jogo que, né, às vezes uma falta é necessária, uma falta tática, igual a gente diz. Então, às vezes a gente tem que tirar um pouco o ego nesse momento. A gente tem que fazer o que é melhor para o clube, independente de se vou ou não tomar um cartão amarelo. Isso aí eu não estou nem pensando nisso, para falar a verdade. O Renato mais ou menos passa para a gente, né, uma ocasião que é necessário fazer a falta ou não, enfim. Né, então a gente tem isso mentalizado e com relação a estar pendurado, isso não me preocupa não. Meu camarada, o torcedor está muito feliz com o seu desempenho, te parabenizar e está muito confiante no seu futebol, te pedindo titular mais uma vez no time. Vai ter a passada, mas no jogo 3 vai ser um golzinho. Fala pra Gugu. Pô, Gugu, tomara, né? Tomara. A gente tá bem confiante, como eu disse, tem o máximo respeito pelo Mamelodi, a forma que eles jogam, mas também a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe dos jogadores que a gente tem. Nosso conjunto também, acredito que seja muito forte, essa mescla aí de jogadores mais novos, mais velhos. É muito bacana isso e poder estar desfrutando. É igual eu disse, a gente fica falando aqui muita pressão de o jogo gigantesco, mas a gente tem que desfrutar, né? A gente que está aqui, que está acompanhando, nós que estamos jogando, vocês estão acompanhando, cobrindo, o torcedor. Eu acho que é um momento histórico, né? A gente tem que desfrutar o máximo disso, né? Os familiares, meus familiares estão aqui também. E se tiver a oportunidade ali de fazer um gol, igual o Renato dá essa liberdade para eu chegar no ataque, né? A gente sempre tem que ter uma consciência defensiva, mas a gente tem essa liberdade do Renato, eu acho que esse é o mais importante. Tô preparado pra passada, tá? Porra, vai ter. Valeu. Desses dois jogos, assim, o Borussia se falou muito do quanto o Fluminense foi dominante, apesar do empate. Então o que vem de lição positiva para esse jogo agora com a Mamelodi e o que vem de lição negativa do que aconteceu com o Santos, principalmente ali naquele fim de primeiro tempo, né? O que vem de lição é que não podemos relaxar em nenhum minuto. Acho que a concentração no jogo do Borussia foi no nível máximo. No outro jogo já não conseguimos fazer durante os 90 minutos e em determinados 15 minutos que a gente deu uma baixada um pouco no nível, a gente tomou 2 gols. Então isso mostra que futebol tem que estar ligado o tempo todo, não importa o adversário. Como foi no jogo deles contra o Borussia. O Sandals fez 3 gols, então é uma equipe que a gente tem que estar ligado. É uma equipe que gosta de ousadia, que gosta de drible, são rápidos, então a gente tem que estar ligado os 90 minutos, como foi com o Borussia, aproveitar as oportunidades que acredito que a gente vai ser com a vitória. A questão emocional também pode ter um peso determinante num confronto que querendo ou não, é praticamente um mata-mata, as duas equipes brigando para a classificação. Você já passou muito por isso, jogos importantes, jogos decisivos. Como controlar essa ansiedade para não pensar já na classificação, talvez não precipitar muito o jogo, porque provavelmente também vai ser um jogo de paciência para vocês, né? Acho que quando você joga um campeonato que são de poucos jogos, né? A princípio são 3 jogos, então qualquer deslize você pode ficar fora da próxima fase. Você tem que estar com a atenção dobrada. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Tem que ter uma certa cautela, não dá para sair também para cima deles de todo jeito. Claro que o empate nos classifica, mas a gente tem que jogar para vencer. O professor já está arrumando ali o plano, a gente já sabe o que vai fazer. Então, como você falou, também não dá para se expor muito.
mas vai ser um jogo bem estudado. Acredito que os primeiros minutos vai ser estudado, mas vamos jogar como sempre jogamos, para frente em busca dos gols, e espero que a gente consiga fazer o que foi treinado e sair com a vitória e a classificação para as oitavas. René, existe neste Mundial, de fato, uma diferença tática dentro do campo para um time coreano, um time sul-africano, em termos de que o Renato pede para vocês fazerem dentro de campo, de acordo com o adversário? Cara, a gente sabe que futebol, claro que tem os níveis, né? Você viu que tem Paris, tem Inter de Milão, recentemente fizeram a final da Champions League, mas ali dentro de campo é 11 contra 11. Quando você tem vontade, você tem uma estratégia, futebol não se ganha só de um jeito, então acredito que quando você entra em campo ali, qualquer time pode te derrotar. E o último jogo mostrou isso. Contra o Borussia sofremos bem menos que contra o time coreano, mas é isso, cara. Se você relaxar, o futebol vive um momento de um nível técnico muito alto, equilibrado. Mostrar para que viemos aqui. É um jogo que todo mundo vai querer jogar, então dar o nosso melhor e sair em busca da classificação. René, vai ser titular no jogo? Vai ser titular no jogo de amanhã? Vou deixar para o professor Renato responder essa pergunta, mas espero que sim, né? Tô muito empolgado para o jogo de amanhã. Espero que possamos fazer um grande jogo. Independente de quem vai estar em campo, é o Fluminense. Vale a classificação, então é todo mundo ligado no seu objetivo e que a gente possa conseguir cumprir esse objetivo amanhã. Martinelli, tudo bem? O Fluminense tem 3 jogadores pendurados, né? E você é um que tem cartão amarelo. O que o Renato falou com vocês sobre isso? Porque levando o cartão, ficar fora do próximo jogo, como é que vai ser diante do Mamelodi essa partida de agora? Obrigada. Boa tarde. Ele sempre comenta essa questão, né? De não tomar, às vezes, cartão besta no jogo, por uma reclamação, por um gol tirar a camiseta. Então, mas se tiver que matar um contra-ataque, fazer uma falta, isso é do jogo. Mas não estou pensando nisso não, estou pensando no jogo para que a gente possa buscar a nossa classificação. Virou final, né? Virou final, né? É jogo com cara de decisão eliminatória, praticamente. Né? Exatamente, acho que é uma final, né? Se eles vencerem, eles passam, se a gente vencer, a gente passa. Então a gente tem que entrar com espírito de final, realmente é uma final, para a gente conseguir a nossa classificação. Martinelli, depois daquele primeiro tempo, principalmente na reta final ruim que o Fluminense fez e acabou levando 2 gols, o Renato falou muito sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que foi até inadmissível assim, a forma como o time entrou em campo depois de uma grande atuação contra o Borussia. Nesses últimos 2 dias ele também bateu muito nessa tecla com vocês, bateu muito nesse sentido de não poder entrar relaxado de forma alguma para apresentar uma intensidade do nível que foi no primeiro jogo? Sim, ele conversou bastante com a gente. A gente começou bem o jogo contra o Sam, ali uns 30 minutos. Depois, aqueles últimos 15 minutos final, a gente não foi tão bem. Mas ele conversou bastante, ele cobrou bastante a nossa atenção em todos os momentos do jogo, né? Quando tá ganhando, principalmente, não pode relaxar em nenhum momento, porque senão dá chance pro adversário. Então ele tá cobrando bastante da gente. Martinelli, reta final da primeira fase, né? A gente está conhecendo aí os últimos classificados. Eu queria te perguntar, o que é que tu tem acompanhado assim do Mundial? Sei lá, naquele momento assim mais livre, tem assistido alguns jogos, tem pegado ali o aplicativo, olhado a tabela de classificação, principalmente do grupo, né? Dos possíveis adversários aí do Fluminense nessas oitavas. Não, a gente está acompanhando bastante. Acho que todo dia tem jogo, então você acaba ficando dentro do quarto. Às vezes você está no quarto, você acompanha um jogo ou outro que está passando. Quando você está voltando do treino, sempre está passando o jogo. Então acho que eu e todos os jogadores às vezes tá ligado no celular, assistindo algumas partidas. Mas sobre os próximos adversários aí a gente não tem muito contato ainda, porque a gente não sabe como que vai ser. Estamos buscando o nosso. Tem preferência? Não, preferência é classificar. Martinelli, aqui. Entrar com a vantagem de empate condiciona um jogo mais cauteloso? É uma vantagem boa. Eu acho que o empate, você entrando com a responsabilidade às vezes de ganhar o jogo e você tendo um empate é uma vantagem. Só que eu acho que a gente não pode pensar nessa vantagem em nenhum momento do jogo. Pode pensar nessa vantagem quando tiver lá os 45 do segundo tempo.
mas a gente vai ir para o jogo, vai entrar para ganhar e buscar essa classificação em primeiro também. Eu queria pegar uma carona na pergunta anterior ali. O Mundial está se desenhando, é claro que não dá para vocês fazerem essas contas e tal, mas está se desenhando com os europeus todos que eram considerados favoritos a título de um lado da chave, vários sul-americanos do outro lado da chave. E por tudo que aconteceu até agora, o que era inimaginável antes de começar o campeonato, para vocês já virou uma realidade, na cabeça de vocês virou uma realidade? Opa, dá para ganhar? Eu acho que o desempenho, não só nosso também, como de vários outros brasileiros, sul-americanos, a gente já provou que consegue competir também. Então acho que todo mundo tem totais condições, a gente também tem total condição de sair campeão desse torneio. Mas eu acho que é passo a passo, é jogo a jogo que a gente vai pensando nisso. Estudaram muito já uma melodia. O que você pode, a partir do que vocês estudaram, do que a comissão técnica apresentou para vocês, o que vocês podem dizer em relação a esse time? O que vocês esperam encontrar amanhã? A gente olhou sim o time deles, é um time que joga com muito posse de bola, a gente viu um time que tem jogadores muito técnicos, é um time que povoa bastante o meio de campo, então a gente sabe que vai ser um duelo difícil, vai ser um duelo duro, mas que a gente também tem muita qualidade, tem muita intensidade e vai ser um grande jogo. Muito bem, então é isso, galera. A gente volta a partir de amanhã, 6 da manhã, com o nosso pré-jogo. Todas as informações de Fluminense e Mamelodi, esse jogo que vale classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, por favor, seu comentário. Tudo isso é muito importante para a gente entregar essa cobertura em cima do lance, lado a lado com o Fluminense, até o final desta Copa do Mundo. E claro, sempre, tamo junto, valeu!